Vamos lá então, Isaías capítulo 6. Esse texto vai nos ensinar muito. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado no seu alto sobre um trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. O primeiro ensinamento que nós temos aqui, irmão: quando o Senhor se revela a nós, Jesus se revela a nós, automaticamente o nosso pecado aparece. O peso do nosso pecado, ele vem à tona. Então a gente já cai em si com os nossos pecados. Vamos continuando aqui. Então disse eu: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele disse aqui que no meio dele havia muitas outras pessoas pecadoras também, e ele seria mais um. Porém, quando Deus se revelou a ele, é porque Deus já estava mostrando o propósito que teria na vida dele. E aí ele viu ao Senhor, ele temeu e ele confessou o pecado dele. Vamos continuar então. Porém, um dos serafins trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar, como uma tenaz. Como uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então, mais outra coisa que a gente aprende aqui: o propósito de Deus, o som de Deus com o pecado não anda junto, não caminha junto. E após isso, o pecado dele foi arrancado e tirado. Veja só o que acontece. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então Deus já tinha olhado para Isaías e já viu o potencial de Isaías, já sabia o propósito que iria colocar sobre Isaías. Só que ele fez uma pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E aí é onde Isaías levanta a mão: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele se dispôs a fazer aquilo que Deus estava querendo que ele fizesse. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhes pesados os ouvidos, e fecha os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, e nem se converta e seja sarado. Aqui Deus tinha outro propósito sobre o povo de Israel naquele tempo. A palavra diz assim, a palavra está dizendo que Isaías iria pregar e o povo não ia entender. Mas por que razão que Isaías iria pregar e o povo não ia entender? Se a gente souber a história, nós que sabemos a história de Isaías, ele pregou sobre Jesus. Então ele não estava pregando para aquele tempo. Ele estava pregando para o tempo de Jesus. E daqui a pouco eu falo outro tempo que ele estava pregando e vou provar isso para você. Então ele pregava e o povo achava que ele era maluco, que ele era louco. E ele chegou até extrapolar, porque ele pregava pelado, né? Além de pregar e profetizar algo que ninguém entendia, ele estava profetizando pelado, e ele foi morto, cerrado. Agora, ouve essa aí, meu irmão. Isaías estava pregando para o nosso tempo, para esse tempo de hoje que nós estamos vivendo, e eu vou provar para vocês. Observai os sinais. Isaías 41. Digamos que nós chegamos a ontem, dias passados, próximos passados. Só que uma coisa que eu vou fazer uma observação para você é o seguinte: leia Isaías 40. Isaías 40 está falando de João Batista, da história de João Batista. E Jesus está falando, Isaías fala em 53. Qual vínculo teria Isaías 40 falando de João Batista, Isaías e o homem a quem Isaías está falando? E logo após, em Daniel, que vínculo teria esses 4 homens? Há muitos mistérios nos céus e na terra que a vã filosofia humana é capaz de compreender. Aqui
em Isaías 41, Deus está falando, como eu disse, de ontem, porque foram dias que passaram. Década de 90, de 2000. Eu vou provar isso para você lá na Bíblia, mais lá adiante. Mas enfim, esse ciclo de 7 em 7 anos, vezes 7, que dá 49. Então, você faz a conta, o ciclo ele está terminando em 2023. E tem muitas profecias aí que falam de 2023. E você pega 2023 e joga 49 para trás. E aí você vai ver. Atentai aos sinais. Quem é do meu tempo, da minha idade, já de cabelo branco, sabe que Deus usou os profetas para falar sobre um tempo de pregação forte, pegado, que era o tempo da pregação de João Batista. Parece que a pregação de João Batista iria voltar. Você está começando a entender, né? Então é isso. Fala desse tempo. Eu vou falar alguns versículos aqui e vou explicar ele para você. Então eu já falei para você que Deus colocou unção sobre o Brasil. Correto? Então vamos lá. Deus fala aqui, trata desse homem como Jacó. Deus conversa aqui sobre Jacó e dá alguns sinais. Lembra que eu falei para você, atentai aos sinais? Se eu falei que o Brasil é o país escolhido, eu vou falar uma região que esse homem sairia. Porque Deus está chamando ele de Jacó. Suscitei a um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol. O meu nome, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como oleiro sobre o barro os pisará. Se eu falei que é Brasil, se a palavra de Deus está falando aqui norte, desde o nascimento do sol, você bate no Google e pergunta onde o sol nasce primeiro. Aí você vai ver a região que Jacó é. E Deus fala mais. Quem anunciou isso desde o princípio para que possamos saber, ou desde antes para que digamos justo é. Porém não há quem anuncie, nem tampouco quem se manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Alguma coisa aconteceu. E é bem provável que uma aprovação de Deus, porque Deus não iria levantar esse homem sem uma aprovação, sem aquela pegada para que ele passasse por um processo e após esse processo estivesse preparado para poder fazer o propósito de Deus, porque Deus sempre age com propósito. E qual seria o propósito desse homem? Vamos dar uma olhada. Eu sou o primeiro direi a Sião, eis que ali estão em Jerusalém, daria um anunciador de boas novas. Então nós já temos outra função que ele iria fazer, é dar as boas novas. Abrir, é como se fosse abrir o caminho. E quando orei, não havia ninguém, nem mesmo entre eles, conselheiro algum, havia quem perguntasse ou quem me respondesse palavra. Aqui, em Isaías 41, Deus está falando, como eu disse, de ontem, porque foram dias que passaram. Década de 90, de 2000. Eu vou provar isso para você lá na Bíblia, mais lá adiante. Mas enfim, esse ciclo de 7 em 7 anos, vezes 7, que dá 49. Então, você faz a conta, o ciclo ele está terminando em 2023. E tem muitas profecias aí que falam de 2023. E você pega 2023 e joga 49 para trás. E aí você vai ver. Atentai aos sinais. Quem é do meu tempo, da minha idade, já de cabelo branco, sabe que Deus usou os profetas para falar sobre um tempo de pregação forte, pegado, que era o tempo da pregação de João Batista. Parece que a pregação de João Batista iria voltar. Você está começando a entender, né? Então é isso. Fala desse tempo. Eu vou falar alguns versículos aqui e vou explicar ele para você. Então eu já falei para você
que Deus colocou unção sobre o Brasil, correto? Então vamos lá. Deus fala aqui, trata desse homem como Jacó. Deus conversa aqui sobre Jacó e dá alguns sinais. Lembra que eu falei para você, atentai aos sinais? Se eu falei que o Brasil é o país escolhido, eu vou falar uma região que esse homem sairia. Porque Deus está chamando ele de Jacó. Suscitei a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol. O meu nome, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro sobre o barro os pisará. Se eu falei que é Brasil, se a palavra de Deus está falando aqui norte, desde o nascimento do sol, você bate no Google e pergunta onde o sol nasce primeiro. Aí você vai ver a região que Jacó é. E Deus fala mais. Quem anunciou isso desde o princípio para que possamos saber, ou desde antes para que digamos justo é. Porém não há quem anuncie, nem tampouco quem se manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Alguma coisa aconteceu. E é bem provável que uma aprovação de Deus, porque Deus não iria levantar esse homem sem uma aprovação, sem aquela pegada para que ele passasse por um processo e após esse processo estivesse preparado para poder fazer o propósito de Deus, porque Deus sempre age com propósito. E qual seria o propósito desse homem? Vamos dar uma olhada. Eu sou o primeiro direi a Sião, eis que ali estão e a Jerusalém daria um anunciador de boas novas. Então nós já temos outra função que ele iria fazer, é dar as boas novas. Abrir, é como se fosse abrir o caminho. E quando orei, não havia ninguém, nem mesmo entre eles conselheiro algum havia quem perguntasse ou quem me respondesse palavra. Olha só o que Deus diz mais sobre ele. Eis aqui o meu servo, a quem sustenta o meu leito, a quem minha alma se apraz. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Vou fazer uma observação. Esse espírito a gente vai saber quem é, lá em Daniel. Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhará, quebrará, nem apagará o pavio, que fumega com verdade e trará justiça. Fala mais. Olha só, pega essa. Assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, estendeu e espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, o espírito dos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarão pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para que os olhos do cego, para tirar da prisão os presos. Você vai ver lá mais adiante em Isaías, falando sobre prisão. Atentai aos sinais. Do cárcere dos que jazem em trevas. Mais uma observação sobre Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas. A gente vai ouvir falar sobre isso mais lá na frente também. Diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo. E antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Mais outro sinal do nosso tempo de ontem, que confirma a palavra do seu servo e cumpre o seu conselho dos seus mensageiros, que diga a Jerusalém, tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem se lembra agora, uns tempos atrás, que estavam falando em reconstrução do templo e da volta do povo de Israel para Israel, e isso aconteceu alguns anos atrás. É mais um sinal que o texto está falando do nosso tempo, do tempo que nós estamos vivendo agora. Bom, somente mais uma observação para falar sobre esse homem que Deus o trata como Jacó. Em Isaías 40, 41, 42, 43 e 44, Deus fala sobre ele. Alguma coisa aconteceu que ele não apareceu e está no anonimato. E Deus dá outro sinal falando sobre magistrados, que ele pisaria em magistrados. Ou seja, qual o único país do mundo que tem problema com juízes?
STF. Então, atentai aos sinais. Quando eu falo sobre Jacó e eu leio essa parte aqui de Isaías, eu me lembro que eu estava com o cargo de líder dos homens ali da quadrangular sede de Carapicuíba, e eu organizei ali um jogo de futebol. E nesse jogo de futebol eu estava totalmente parado, não tinha ninguém que viesse para cima de mim para tentar pegar a bola ou coisa parecida. Eu não estava com a bola também. Mas teve muita gente que viu lá. O meu osso da perna direita começou a quebrar. Ele fez tá, tá, tá. E aí eu não aguentei a dor e eu caí no chão. Então toda vez que eu leio sobre Isaías que fala de Jacó, eu me lembro da dor que eu senti na perna e também me lembro de quando o anjo do Senhor tocou ali a perna de Jacó. Atentai aos sinais. Agora, o mais interessante foi que 5 minutos depois, a Magali me liga, que é a líder de oração lá da quadrangular sede, e ela me liga e só fala, a propósito. Aí eu falei para ela, sentindo aquela dor, a perna muito inchada, eu falei, Deus só pode ter um propósito mesmo. Então, atentai aos sinais. Agora, meu irmão, eu vou falar um texto dos dias atuais, dos dias que nós estamos vivendo hoje, essa turbulência política, tudo isso que está acontecendo, a esquerda com os seus demônios, a direita com Deus, mas não totalmente com Deus, porque se fosse com Deus totalmente seria para o alto. Mas tudo bem. Então, você vai se surpreender com o que você vai ver agora adiante. Atentai aos sinais. Segue o roteiro.